corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. O irmão Brana disse que o melhor desejo que você pode ter é de vir para a casa de Deus e cultuá-lo, adorá-lo, adorar a Deus, né? Isso é bom. Nós vamos remir o tempo aqui e vamos ler a segunda carta de Coríntios, capítulo 5. Verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, se referindo ao corpo, né, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Então não fica nu, sem corpo, sem cobertura. É um corpo celestial, glorificado. Pedimos a Ti, ó Deus, para enriquecer a fé que nós necessitamos, começando da plataforma até a saída, portão de saída, portão de entrada. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Essa fé envolve solução de problemas, cura divina e, sobretudo, perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Que glória, Senhor. Glória para mim. Glória para nós todos. Aqui e todos que estão pela internet, hoje e outros dias, em nome de Jesus Cristo, dá-nos a Tua graça. Amém. Assentai-vos. O irmão Brana tinha medo de morrer. Engraçado, ele diz na mensagem a Abraão, no parágrafo 27, ele disse: eu quero confessar uma coisa. Sempre tive um pouco de medo de morrer. Quem tem medo de morrer? Ninguém? Tem? Tem medo? Aquilo que você teme acontece, viu? Mas tem uma coisa, e naquela hora a pessoa diz: ora vem, Senhor Jesus.
sempre tive um pouco de medo de morrer. Mesmo depois que me tornei cristão. Não tanto quanto temia estar perdido, mas eu não queria ser um espírito. O medo dele, por quê? Eu sempre pensei que se morrêssemos, teríamos um corpo espiritual. Até aí está bem, não é? E encontraria vocês lá em cima e diria: bem, essas são as pessoas para as quais preguei em Yakima. Ele estava pregando um bairro de Austin, Yakima. Então ele diz, falando com aquele auditório, né? Bem, essas pessoas são as pessoas para as quais preguei em Yakima. Bem, essas são as pessoas para as quais eu preguei. Oh, que coisa! Gostaria de ter uma mão para cumprimentá-los, mas minha mão estava apodrecendo na sepultura. É o que ele pensava, né? A razão dele ficar com medo. A deles também, não só as minhas mãos, mas as deles, ou a deles também. E se não tivéssemos nenhum sentido, exatamente como uma pequena nuvem branca, um corpo espiritual, a forma de um corpo espiritual. E não gosto de nada que seja assustador. Eu não gosto nada que seja assustador. Não me assuste. Não me conte uma história que assusta. Ninguém gosta, né? De algo que seja assustador. Eu simplesmente não aguento isso. Assustador. Eu não gosto disso de jeito nenhum. Eu só simplesmente fujo disso rapidamente. Então eu sempre tive medo disso. Eu disse, a questão do medo, ele diz na mensagem, um caminho preparado para nós, ele diz que a pior coisa que o diabo pode pôr em você é medo. Medo. Medo de doenças, medo de desastres, medo de morte. Eu disse, espero viver para ver Jesus vindo, porque eu sabia que voltaria dali e teria um corpo glorificado. Mas eu queria saber como sei agora. Eu queria saber como sei agora.
Isso é um conforto, é um consolo. Você queria saber aquilo que você sabe agora. Então é interessante grifar isso. Eu queria saber como sei agora, para que eu possa encontrar meu irmão e apertar sua mão e ter um tempo maravilhoso. Então agora eles sabiam, porque já tinha ido lá. Eu disse, se eu pudesse viver até Jesus voltar, eu não seria um espírito. Eu simplesmente mudaria. Eu não teria tempo para passar. Não se conta o tempo. E sempre tem a morte por causa disso. Sempre. Cerca de 4 semanas atrás, não, me desculpe, cerca de 7 semanas atrás, eu cheguei de uma reunião e estava deitado em minha cama. E eu acordei naquela manhã. Agora vem a festa. E levantei gentilmente, coloquei minhas mãos, eu vou fazer assim, não é? Às quais eu durmo assim, atrás da minha cabeça. E eu coloquei contra a estribo, ou melhor, a cabeceira da cama. Então eu disse, querida, está acordada? Para minha esposa. E ela estava dormindo. E eu disse, fique ali por alguns momentos. E disse, Billy, você tem 50 anos, falando consigo mesmo. Ele era chamado de Billy, né? Apelido de William. Billy, você tem 50 anos. Eu sei melhor. Eu nasci em Kentucky, onde eles não têm registro de nascimento. Você sabe qual é a minha marca de nascimento? Registro de nascimento em Kentucky? O ano em que o velho toco explodiu na colina. Isso é tudo que eles sabiam. Velho toco. Nós não vamos procurar saber o que é isso. Eles diziam, quando essa criança nasceu? Na colheita do tomate. Quando é a colheita do tomate? Quando este nasceu. Ou quando este nasceu? Na hora de cortar milho. Que hora se corta milho? É difícil. Agora, esse era o registro de nascimento nas montanhas de Kentucky. Então, eu não sei quantos anos eu tenho, mas de qualquer forma eu sou cada pedacinho disso. Então, quando foi o que minha mãe me disse
e acho que ela estaria quase certa. E então eu disse: você tem 50 anos, falando para ele, e ainda não fez nada para o Senhor. Veja só a modéstia dele, né? É melhor você se apressar, porque pode não restar muito tempo. De fato não restava, né? 6 anos. Eu disse: espero viver para vê-lo vindo. Eu odeio ser um espírito. Eu disse: eu não quero sair por aí e acho então não poder encontrar pessoas. E eu disse: eu amo o Senhor. E só então. Agora você deve checar isso com o seu amor que você tem pelo Senhor. Ele, não sei se ele vai falar aqui, ele perguntou para a esposa dele: você ama Jesus? Ela disse: sim. Você ama a Jesus mais do que a mim? Ela disse: sim, eu amo mais a Jesus. Que noção, eu amo a Jesus. Você ama Jesus? O Senhor é só, e só. Eu amo o Senhor e só então. Eu sei que eu amo o Senhor. Como funciona o Espírito? Como eu disse a você outra noite, estas na plataforma são visões, mas são pequenas visões menores. Você mesmo as está fazendo. Você está usando o dom de Deus que Ele enviou à Terra, o Espírito Santo. E o Espírito Santo opera por meio de um canal. Quantos sabem disso? Então, você é um instrumento do Espírito Santo. Ele te usa. Ele usa você, cada um dentro da sua plataforma, cada um na sua posição. É bonito isso, não é? Então, você está usando o dom de Deus que Ele enviou à Terra, o Espírito Santo. E o Espírito Santo opera por meio de um canal. Aí eu tiro para nós, né? Eu sou um canal. Vocês são canais. Vocês são canais que o Espírito Santo usa. Você não pode temer nada. Uma vez que você seja um canal do Espírito Santo,
Então não pode temer. E sendo assim, você tem o porquê você ama Jesus. Você ama tanto a Jesus. Você olha tanto para Jesus, né, irmã Ana Flávia? Olha para Jesus. Então, o que acontece? O Espírito Santo opera por meio de um canal. Quantos sabem disso? Quantos sabem que mesmo quando você está falando em línguas, é o Espírito Santo fazendo intercessão? Bem, para você que foi dotado e limpo, para que Ele pudesse falar através de você. Essa dimensão é profunda demais. Aí nós passaríamos a medir cada palavra, cada assunto, porque você entende que você está ouvindo, falando e ouvindo coisas que o Espírito Santo está te falando. Aí não tem jeito de não entrar nesse assunto da rede social. YouTube, Facebook, estragando e tudo, né? O que você ouve? É o Espírito Santo falando? O Espírito Santo difamando? Mentindo? É um instrumento da mentira. Você não pode se agradar disso. Não, sua alma não pode ficar satisfeita com isso. Bem, então ele havia estabelecido na igreja apóstolos, profetas, professores, mestres, né? Pastores, evangelistas e assim por diante. É o quíntuplo de Efésios. Ele usa esse canal. Como eu poderia parar de contar até de manhã as coisas que aconteceram? Se referindo ao que o Espírito Santo estava realizando através dele, como um canal profético. Aquele canal se chama Elias. Então, algo começou a falar comigo e disse: continue pressionando. Eu disse: bem, tenho insistido. Dizia: a recompensa está no final da estrada. E agora aqui nós iríamos longe, não é? Aquilo o Espírito falou para ele. A recompensa está no final da estrada. Por que temer o final da estrada? Final da estrada é colheita. Vai colher aquilo que plantou. É a recompensa. Agora você vai para a Bíblia Sagrada
E começa lá no Jardim do Éden. E vê o que Abel plantou. E qual foi a recompensa dele? Por ter um culto revelado. Foi a morte. Caim o matou covardemente, dando sentido à sua semente, à sua origem. Teria que haver um primeiro adultério, foi o que Eva cometeu. Teria que haver, então, como consequência, o primeiro crime Caim cometeu. E dali, então, desbrochou toda a maldade de um lado. Mas, em compensação, do lado de Abel, brotou o verdadeiro culto, revelado, a revelação. Agora você se sente recompensado. Eu sei disso. Recompensado. Porque você não se encontra envolvida com o culto de Caim, que é matar nome, matar, lançar sombras. Não, você não está nisso. Porque existe um final da estrada. E ele tem um sangue que clama até hoje. Ora, ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. E você não é um tipo, você é um corpo salvo, uma alma salva, redimida. E ele é um tipo de Cristo. E você tem o Espírito de Cristo. Então você é como Cristo. Aí depois, então, você vai prosseguindo, vai seguindo a história, a Bíblia, e logo surge depois do sétimo, depois do sexto, né? O sexto, depois de 7. Todos 6 morreram ao fim da estrada de Enoque. Está escrito, e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Falando das 7 eras. E nós estamos vivendo na era que muitos não provarão da morte. Você está vivendo na era que muitos não provarão da morte. Se provar da morte, é momentâneo. Não importa, o mais velho que exista, ele está sujeito a ser transformado sem provar da morte. É isso aí que você tem que pôr na cadernetinha. A recompensa da minha jornada no final da estrada. Já sei qual que é. É a de Enoque.
passa por Noé, mas como uma lembrança da salvação. Porque você precisa, mesmo como eleito, como membro da noiva de Jesus Cristo, ter a base que é a salvação. Você tem o gozo da salvação. Tem a alegria da salvação. Por isso Davi clamou: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você precisa ter essa alegria que nada te faz fugir da estrada. Porque essa estrada tem um fim. A recompensa está no final do caminho. Oh, glória a Deus! Você vai olhando, vai olhando. Aí Noé falou da salvação. E vem logo Abraão. Tinha que chegar no Abraão. Abraão é uma história grande demais, maravilhosa demais. Que coisa! Ninguém foi transformado. Ele foi transformado. Que coisa! E nós somos filhos de Abraão. São Pedro disse na primeira carta dele, capítulo 3, se referindo às mulheres, fez referência de Sara. Sara, da qual sois filhas. Porque quando se fala de Abraão, inclui-se Sara. Porque Sara estava em Abraão. Então ela participou de tudo. Milímetro por milímetros da sua história, da sua jornada. Se ela não estivesse no marido, ela não seria transformada. Mas ela estava no marido. A recompensa está no final do caminho. Você estuda com dificuldades, mas você enxerga a recompensa. A recompensa está no final da história. Concluir. Está aqui meus certificados. A recompensa do seu trabalho, das suas dificuldades, do seu empenho, está ali. Concluir o segundo grau. E se vai fazer outra coisa superior, concluir. A recompensa está no final do caminho. Não esqueça disso. Quando Deus está falando com ele, está falando com a igreja. E a igreja está nele como Sara estava em Abraão. Eu disse, eu creio que eu. Espere com quem estou falando. Com quem?
Olhei de volta e disse: Meda, minha esposa, Meda, você acordou? Disse: Eu disse: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, pode dormir, continua. E acho que isso durou 1 hora. Eu pensei: Pai, eras tu falando comigo? Quantas vezes Deus fala com você? Ele fala através da natureza, Ele fala através do seu filhinho, de sua filhinha. Ele fala quando você está lendo a Bíblia, lendo a mensagem. Ele fala com você. Deus está falando com você. E você já ouviu a história a gambá e os peixinhos e coisas que aconteceram no natural, na vida e coisas. É assim que começa a falar, da mesma forma que você ouve minha voz. Você ouve a voz de Deus no seu coração. O seu coração capta a voz de Deus. Eu pregando ontem à noite, mensagem de 30 anos atrás. Deus mora no coração. Aí o irmão Brana fala dos cientistas que descobriram um lugarzinho no coração humano. Os animais não têm isso. É um pequeno vácuo. A dedução deles foi essa. Aí tem a alma. Está aí dentro. Mas eles abrem o coração e não encontram a alma. É mistério de Deus. E Deus fala a seu coração. O quanto Deus já falou depois que você chegou aqui. Hein? O quanto Deus está falando com você. No seu coração. Só esse fim do caminho, a recompensa está no fim do caminho. Só isso dá para você voltar glorificando a Deus. Meu Deus, a minha recompensa está no fim do caminho. Eu não posso me apressar. Eu não posso me preocupar. Tenho que deixar acontecer. Oh, que coisa! Eras tu falando comigo?
E você já ouviu a história, a gambá e os peixinhos e as coisas que aconteceram no natural? Nós lembramos sim da história da gambá, do peixinho que foi ressuscitado. É assim que começa a falar. Da mesma forma que você ouve minha voz, você ouve a Deus. É isso que te traz aqui. É isso que te levou a ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receber esse dom do Espírito Santo, de ver a sua recompensa. A mamãe escreveu na Bíblia, que eu fiquei com ela, Miqueias 2, verso 10. Ela pôs com a letrinha dela: meus filhos, eu e minha irmã, levantai-vos e andai, porque não será aqui vosso descanso. Aleluia. Porque não será aqui o vosso descanso. Levantai-vos e andai. Você vai continuar sim a sua caminhada, porque a recompensa está no fim do caminho. Procura Abraão, procura Noé, procura Davi, procura aqueles que estão ali em Hebreus capítulo 11. Pergunta: aonde está a sua recompensa? Aleluia! Graças a Deus! Dá glória a Deus! Dá glória a Deus! Seja curada, curado, abençoado, em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.